Olá, gurizada, aqui é o professor Giovanni falando com vocês, turma 111, para dar um feedback da segunda atividade pré-classroom que a gente teve, que era de física e química junto, né? A gente teve algumas questões de verdadeiro ou falso para dar uma analisada no texto que eu trouxe para vocês e também algumas perguntas, aliás, era para fazer um texto, né? Sobre a relevância de física e química e alguns experimentos que vocês deveriam ter feito. Talvez alguns não iam conseguir fazer o primeiro, mas o segundo acho que todo mundo poderia fazer tranquilo, que vocês tinham que fazer para ter um pouquinho do que é pensar química e física, tá? Não levem a mal esse brilho nos meus óculos aqui, é porque eu botei a lanterna do celular junto, porque se eu deixar a janela aberta fica muito claro por trás. Se eu deixo só as luzes da minha casa, que elas são um pouco mais fracas de propósito, não ilumina bem meu rosto, então eu deixei a lanterna aqui, não se incomodem com esse brilho, tá? Então, vamos lá. As questões de VOF, tá? Os resultados variaram ali de 4 a 9 acertos, com uma média na turma de 7, é uma média boa. Eu vou comentar as perguntas que tiveram maior número de erros, tá? Então, uma ciência se diferencia da outra pelos instrumentos que usa em seus testes. Foi marcado como falso. Por que ela é falsa? Porque uma ciência se diferencia da outra devido ao seu objeto de estudo. Só um pouquinho que o celular está tocando aqui. Ela se diferencia uma da outra pelo seu objeto de estudo. Sociologia estuda a sociedade, a história estuda documentos históricos e relatos históricos e um pouco de arqueologia. Ambas podem usar métodos parecidos, elas podem usar instrumentos, às vezes, de estudo parecidos, inclusive. Mas o objeto de estudo delas é diferente. Uma ciência se diferencia da outra pelo o que ela estuda, que coisa que ela estuda. Beleza? Letra F. No desenvolvimento de um moinho d'água rural de madeira, um físico teria muito o que contribuir, mas um químico não. É verdadeiro, porque afinal de contas é só um moinho d'água simples. É uma coisa extremamente antiga, que é muito anterior, inclusive, ao nascimento da física e da química, né? Moinho d'água é uma coisa muito velha mesmo. Porém, apesar de ser antiga, ela é necessária de um pouco de física, ainda que a física não tenha nascido, mas um conhecimento anterior ao científico do que a física estuda é fundamental para tu poder entender e fazer um moinho d'água. Tá? A letra I. A química é um ramo da física? Não. Química e física estudam coisas diferentes. A química precisa do que a física já fez para acontecer, mas o que a química faz não importa muito para a física. E muitas coisas que a física faz também não importa lá muito para a química. Tá? Então, elas são ciências bem distintas, apesar de relacionadas. Ok? As ciências humanas são afetadas pelas ciências naturais, mas o contrário não acontece. O que eu quero dizer? Ela é verdadeira, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a ciência humana constrói um conhecimento, ele é praticamente irrelevante para as ciências naturais, porque a forma como a sociedade funciona não afeta em nada como os materiais se comportam, que é o que a física estuda, ou a maneira como a sociedade se comporta não vai afetar a maneira como o movimento em si se comporta. Tá, mas o contrário pode acontecer, de algum conhecimento químico e físico afetar inclusive para novas ferramentas que as ciências humanas vão ter para analisar. O grande exemplo é a arqueologia. A arqueologia ela mudou muito depois do conhecimento de como é que a radioatividade funciona e de como é que ela pode ser usada para identificar a idade de objetos, de materiais, etc., por exemplo. Tá? Eu dei outros exemplos no texto, não vou ficar me repetindo aqui, mas só para citar aqui. Sobre o texto de relevância de física e química, saindo do verdadeiro ou falso agora. Eu encontrei apenas uma resposta curta e vaga, tá? Apenas duas respostas iguais. E detalhe, gente, a atividade era individual, tá?
Acho que os dois guris que fizeram a atividade sabem que eu tô falando deles, né? Mas eu não esperava isso deles, porque eu tinha boas recomendações de vocês, tá? Então não se repita mais isso, tá? Algumas gafes que foram cometidas. Deixa eu desligar o celular de novo aqui. Antigamente tudo era pago. Como assim antigamente tudo era pago? O que não é pago hoje em dia? E ainda assim, física e química não afeta nas coisas serem pagas ou não. Isso é uma questão econômica, tá? Não tem a ver com física e química. Aí alguém falou, e a TV tinha... E a TV que os canais iam até certo número e hoje vão bem mais além. Também não tem a ver com física e química, tá? Televisão tem tudo a ver com física, beleza. Mas o fato de ter mais ou menos canal é de existir mais ou menos empresa abrindo canal. Tá? Então não tem a ver com a física estar mais ou menos avançada. Outra gafe. Nem todos tinham condições de ir ou nem tinham posto de saúde. E o hospital, com poucas condições de atender, hoje está melhor, tem mais profissionais da saúde e médicos para atender pacientes. Também não tem a ver com física e química, isso tem a ver com planejamento de governo, cobertura de hospitais particulares, isso não tem a ver com física e química, tá? Tem a ver com organização econômica e social. Sobre atividades de experimentos, então. A ideia que eu gostaria de discutir com vocês, até porque eram opiniões, por assim dizer, né? Que vocês tinham que dar. Então, lembra que eu coloquei que não tem resposta certa ou errada. Vocês não tiveram aqueles conteúdos. A ideia era que vocês fossem postos para pensar. E os resultados foram bem interessantes até. Eu fiquei bem animado, tá? Mas alguns pontos que eu gostaria de colocar para vocês, algumas perguntas a mais, para a gente pensar sobre as respostas de vocês e esse tipo de atividade. O uso de conceitos e ideias científicas, tá? Como eletricidade, força, energia, reação química. Vocês já pararam para pensar o quão diferente é a ideia que a gente tem com a gente, comparada com a ideia que a ciência usa? Será que, por exemplo, energia pode ter 2 ou mais significados dentro da ciência? O que tu acha? Será que o significado que tu tem na tua cabeça bate com o científico? E o que isso afeta na tua vida? O que isso afeta no teu entendimento de ciência? A gente vai ver mais para frente como isso pode afetar. Então eu vi que vários usaram esses conceitos. Não estou repreendendo ninguém, não é a ideia. Só estou falando que muitos usaram conceitos como eletricidade, ondas magnéticas, polo positivo ou negativo, força, energia, reação química, mistura, elemento, ácido. Mas eu vi que elas foram empregadas de forma equivocada. O que é natural, vocês não tiveram esse conteúdo, como eu disse. Mas o que eu estou levantando aqui é a gente ter uma pulga atrás da orelha quando o professor falar em tal coisa e eu duvidar de mim mesmo, de que eu sei o que é aquilo ali. Ah, não, eu sei o que o senhor está falando. Pode falar isso, que eu estou ligado que eu já estudei isso. Vai com calma. Vai com calma, tá? Que não é bem assim que as coisas funcionam. As ideias científicas são bem diferentes das ideias que a gente carrega na vida, mesmo que a gente goste de ler bastante coisa por aí, tá? Então, cuidado. Segundo, como é que a gente testa uma ideia cientificamente? Porque vocês foram questionados como é que tu testaria que a tua ideia tivesse certa. Também vocês não estudaram sobre isso. Pelo menos é o que deu para ver pelas respostas. E alguns pontos, só para não deixar no vácuo de como é que a gente faz isso, a gente vai estudar também isso mais para frente, se a pandemia deixar. A primeira coisa que a gente tem que ter é a clareza dos conceitos e das ideias. Eu não posso dizer, por exemplo, falar em eletricidade ser várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu nem me toco que eu estou falando de eletricidade de diferentes maneiras e eu acabo falando, na verdade, de coisas diferentes. Tá? Então, na ciência não pode ter isso. Se eu vou falar de eletricidade, tem que ter eletricidade bem claro o que é eletricidade. Nem que a minha ideia esteja errada, mas eu tenho eletricidade só pode significar uma e única coisa. Tá? Caso eu vou relacionar ideias, eu preciso ter uma clara relação de como é que uma afeta a outra, para que ela possa ser testada. Se eu tenho apenas uma ideia vaga, eu não tenho que testar. Eu tenho que pelo menos ter uma hipótese, a gente chama um palpite, de como é que essas duas ideias se relacionam, como por exemplo reação química e mistura, para eu poder testar aquela ideia. Então eu tenho que ter um palpite muito claro
primeiro, porque senão eu vou pro teste, eu não sei nem o que material pegar, eu tenho que ter uma ideia clara para testar, tá? E outra, né, essa relação que eu vou testar, ela precisa ser possível de testar, tá? Não pode ser uma coisa muito abstrata e vaga, que quando eu chegar na hora de fazer o teste, eu não tenho o que, digamos assim, pegar com a mão, ferramentas para usar para que eu possa ali testar a coisa. E muito importante também é a gente conseguir descrever detalhadamente o que se precisa, de como é que a gente vai fazer a coisa. Então o ponto-chave aqui para poder testar é clareza. Ter bem claro o que vai ser feito, como vai ser feito, o que eu vou testar, né? É possível testar. Então a clareza é o ponto-chave aqui das coisas. A gente não tem que ter completa certeza, não é esse o ponto. A certeza a gente vai ter mais ou menos depois do teste acontecer, mas clareza no sentido de organização das ideias na minha mente sobre o que eu estou estudando. Tá? Mas lógico, isso é só uma sinopse, né? A clareza por si só não é o suficiente. Isso é só um pequeno resumo. Ok, gurizada? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas ideias, alguns pontos que eu queria trazer para vocês. E até a próxima atividade. Tudo de bom, fiquem bem, até mais.